Meus irmãos, nós vamos para a parte 44 de nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós vamos expor Mateus capítulo 6, versos 22 a 24. Nós vamos continuar falando sobre o tema dinheiro, riquezas, prosperidade, Deus. Como que essas coisas se relacionam? É um dos assuntos do sermão do monte. E o título de nossa mensagem é A candeia do corpo são os olhos. Vamos ler. Verso 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão das trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Até aí, amém. Meus irmãos, nos versos 22 e 23, nós temos um ensino muito importante, muito precioso e fundamental a respeito dos olhos. No verso 22, Jesus diz, a candeia do corpo são os olhos. O que é candeia? Candeia é a lâmpada. É aquilo que traz luz. A luz do corpo são os olhos. E aí, em seguida, ele traz aquilo que é a dedução lógica dessa premissa geral. Se a candeia do corpo, se a lâmpada do corpo, se a luz do corpo são os olhos, logo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, verso 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Ou seja, o estado do corpo, o estado do todo depende dos olhos. Existe aí uma primazia dos olhos. Para comparar, a gente tem aqui o nosso local de culto. Se as lâmpadas estiverem desligadas, não vai ter luz. Então a luz vem das lâmpadas. Assim como a terra. A luz da terra vem do sol. Se não houvesse sol, não haveria luz na terra. Então existe aí uma relação entre os olhos e todo o resto, de modo que os olhos são a candeia ou a luz. E por isso nós precisamos nos perguntar, o que é que são os olhos? O que são os olhos? O que é o corpo? Veja o quanto que é importante entender o que são os olhos, porque se você entender o que são os olhos, você vai saber como iluminar tudo. Como eu costumo dizer aqui, nós não vamos interpretar as coisas com base no achismo. A Bíblia interpreta a Bíblia. Vamos procurar na própria Bíblia o que são os olhos. Não são olhos físicos, ele não está falando de olhos físicos. Abra em Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11. Vamos analisar alguns textos. Deuteronômio 11, verso 16. Deuteronômio 11, 16. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais outros deuses, e vos inclineis perante eles. Pergunta, esse coração aí, é o coração físico literal? Eu tenho que guardar ele, onde que eu vou guardar? Vou guardar ele na minha gaveta. Todo dia eu abro aqui e eu gravo. Não, o coração não é literal. Lembra-se que coração na Bíblia significa mente e entendimento. Ou seja,
Vou ler novamente, substituindo a palavra. Guardai-vos que o vosso entendimento não se engane. O que é que se engana? O entendimento. Continuando. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ou seja, adorar falsos deuses causa miséria. Verso 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração. Tem que colocar estas palavras no coração, que é o que mesmo? Entendimento. E na vossa alma. E atai-a por sinal na vossa mão. Eu tenho que colocar as palavras de Deus na minha mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Então a palavra de Deus tem que estar em 3 lugares aí, ó. Na verdade, 4. No coração, na alma, na mão e no meio dos olhos. Como é que eu vou escrever a Bíblia aqui no meio dos meus olhos? Lembre-se que coração é entendimento, mão é força. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Entre os olhos é aqui na testa, né? Os olhos são entendimento. Então, por que os olhos são entendimento? Porque o seu entendimento é a sua forma de enxergar as coisas. É a sua forma de encarar, de enxergar a vida. Como que você enxerga o dinheiro? Como que você enxerga a igreja? Como que você enxerga o casamento? Como que você enxerga o culto? Como que você enxerga? Tudo que você enxerga, não estamos falando de enxergar literal, mas de enxergar espiritual, ou seja, da sua visão de mundo, da sua cosmovisão. É outra palavra que nós usamos. Cosmovisão, visão de mundo, maneira de enxergar. Tem pessoas que enxergam mulheres como meros objetos. Ou seja, usa e descarta. É a sua forma de enxergar a mulher. Tem gente que enxerga, e é o problema que nós vamos falar aqui, o dinheiro como um Deus. O dinheiro é o seu Deus. Tem mulheres que enxergam homens como objeto. Tem pessoas que enxergam toda possibilidade de negócio sob a ótica da malandragem. E toda negociação que vai fazer vai tentar passar a perna. Vai tentar mentir. Essa é a sua maneira de enxergar a vida. Vamos ver algumas outras passagens. Salmo 15, verso 4. Salmo 15, verso 4. Salmo 15, ele fala sobre as características dos justos. Uma das características dos justos, no verso 4, é que, para os justos, a cujos olhos o réprobo é desprezado. Vamos ler a partir do verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Então a primeira característica do justo aí é que ele é sincero e ele pratica a justiça. Ele fala a verdade no seu coração. Verso 3. O justo não fica difamando as pessoas, falando mal das pessoas. E no verso 4, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. O que quer dizer isso? A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. É o seguinte: que tipo de pessoa, ou que tipo de atitude, ou que tipo de comportamento você admira? Que tipo de pessoa você admira? Então, de repente, você vê alguém muito malandro, você vê alguém que passa a perna, você admira essa pessoa.
Eu acho muito legal a pessoa conseguir enrolar assim. No seu coração você admira. Ou de repente você é uma moça que quando você vê mulheres promíscuas, sabe, as funkeiras, aí você admira aquele tipo de mulher, você quer ser como ela, atrair todos os homens. Isso quer dizer que você tem um olho podre. Seus olhos são trevas. Por quê? Porque o justo, ele despreza o comportamento do réprobo. O que é o réprobo? O comportamento ímpio. Ele não vê aquilo como bom. Então, sempre que eu vejo um malandro, sempre que eu vejo um 171, sabe o que eu sinto? Eu sinto essa pessoa desprezível. É uma vergonha. A última coisa que eu queria no mundo é ser como esse sem vergonha. Se você sente isso, é porque você é um justo. Se você vê um homem que quer ter todas as mulheres, cheio de papo, sabe o que eu sinto? Eu sinto desprezo. É assim que você tem que sentir. Você tem que sentir desprezo por comportamentos vios. Quando você vê um mentiroso, quando você vê um ato de idolatria, quando você vê uma pessoa invejosa, você não tem que achar legal ser invejoso. Você não tem que achar bom ser mentiroso. Você não tem que sentir que isso é um comportamento honrado. Então, basicamente, ele está dizendo que tudo o que é ruim, você tem que enxergar como ruim. Tudo que é mentira, que é falso, você tem que enxergar como falso. Tudo o que não agrada a Deus não deve nos agradar. Então aí a questão dos olhos, novamente, os olhos, a sua maneira de enxergar. Vamos agora para o Salmo 19. Salmo 19, verso 8. Na verdade, vamos ler o verso 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor é perfeita. Nos seus olhos, no seu coração, você, quando olha para a lei do Senhor, você vê defeitos? Tem coisas que você não gosta de lá. A lei do Senhor é perfeita. Agora o verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O que traz luz para os olhos? O mandamento do Senhor. Vamos agora voltar lá para Mateus capítulo 6 e vamos analisar a questão sob essa perspectiva. Mateus capítulo 6. Então vamos voltar. Verso 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que significa então a luz de tudo que nós vimos? Com base em todos os textos que nós vimos e muitos outros que poderíamos citar. É algo muito simples, mas é algo muito importante. Muitos cristãos, eles têm dúvidas sobre como que eles vão vencer os seus pecados. Como que eles vão vencer as suas dificuldades, as suas angústias. O Senhor Jesus ensinou que é muito simples, e é tão simples que até na igreja muitos lutam para obscurecer essa verdade. É o seguinte: para mudar o todo, basta mudar os seus olhos. Se você mudar os seus olhos, todo o resto vai mudar. Ou seja, para você mudar o seu jeito de ser, basta mudar
o seu entendimento. É só isso? Sim, é só isso. Você age como você age, porque você entende o que você entende. Se o seu entendimento é errado, você vai se comportar de forma errada. Se o seu entendimento é correto, você vai se comportar de forma correta. É simples assim. Ou seja, em qualquer área da vida que você precisa mudar, em qualquer área da vida que você precisa vencer pecados, tentações, tudo que você precisa fazer. Vou dar o passo a passo agora. Número 1, como é que eu faço com que meus olhos sejam bons? Número 1, você vai procurar saber o que a Bíblia ensina sobre aquilo. Você vai buscar saber o que Cristo ensinou sobre aquilo. O que os profetas, o que Cristo, o que os apóstolos ensinaram sobre aquele assunto. Então vamos supor que eu sou uma pessoa que eu tenho um problema de ira. Eu sou muito irado. Você deu um pisão no meu pé, eu já estou querendo te socar. Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. Ou seja, a candeia do corpo é como que você entende. Sendo mais específico, como é que você enxerga aquele assunto. Talvez você diga assim, não, eu sei o certo. Eu sei o certo, mas eu não consigo deixar de ser. Mentira. Mentira. Essa é uma das maiores barreiras para a santificação. Ficar dizendo que você já sabe, mas não consegue cumprir. Vou te dizer o que acontece na sua cabeça de verdade, tá pronto? Na sua cabeça, você acha que o errado é certo. Você tem entendimento errado. Você pode até saber que a Bíblia ensina outra coisa. Mas no oculto do seu coração, você rejeita o que a Bíblia diz. E por isso que seus olhos são trevas. Para mudar, é muito simples. Eu disse que é simples, eu não disse que é fácil. Simples e fácil são duas coisas diferentes. Quer ver? Para eu ler Bíblia. Vamos dizer que eu sou uma pessoa analfabeta. Eu falo assim, para ler a Bíblia eu preciso aprender a ler. Ler é simples. Ler é simples, porque é criança ler. Mas para aquela pessoa analfabeta que ela foi acostumada a não conseguir ler, parece que é muito difícil. Mas não é tão difícil assim, porque tem criança de 7 anos que está lendo. Então é difícil sob a perspectiva de que aquilo foi desprezado, que aquilo foi ignorado. Mas se a gente voltar e refletir sobre o curso normal das coisas, é simples. Então, o que você precisa para ser liberto dos seus pecados? Número 1, saber o que a Bíblia diz. E número 2, aceitar o que a Bíblia diz. Se você saber o que a Bíblia diz e aceitar o que a Bíblia diz, você vai ter um novo comportamento. Muitas coisas que você fazia, você vai deixar de fazer, e quanto mais você aceita, quanto mais você internaliza, mais você muda, inclusive os seus sentimentos. É assim que se muda. Por quê? Porque se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Ou seja, não existe olhos bons com o corpo sem luz. Ou seja, não existe a possibilidade de você, no fundo do seu coração, aceitar a verdade e não ser transformado por ela. Se você não foi transformada por ela, é porque teus olhos são maus. Ou seja, eu sei que teus olhos são maus quando eu olho para o teu corpo e vejo que ele é mau.
Olha só como que é simples. Imagina que a gente está aqui à noite, né? Não, à noite não tem luz solar. Aí você entra aqui dentro. Aí tá tudo escuro aqui dentro. Aí eu falo para você, ó, tá tudo escuro. Você tem que ligar a lâmpada. Para ficar claro. Aí você fala assim, não, a lâmpada já tá ligada. Eu falei, não tá não. Aí você fala, tá ligada sim. Aí você fala assim, como é que você sabe que não tá ligada? Como é que você sabe que a lâmpada não tá ligada? Vou te dizer como é que isso acontece com os seres humanos. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar seus olhos. Não, mas eu já entendo tudo, eu entendo tudo. Eu aceito o que a Bíblia diz. Só que eu não consigo. Aí você fala, você não aceita não. Eu aceito sim, eu sei, não precisa me ensinar. Não precisa. Você não conhece meu coração, como é que você sabe o que eu penso? Eu sei o que você pensa, porque eu ouço o que você fala e eu vejo como é que você se comporta. Eu estou olhando para o teu corpo e eu estou vendo que não tem luz. Porque se a luz estivesse ligada, teria luz. Não é óbvio? Eu sei que você crê em heresias. Eu sei que você não aceita o Sermão do Monte. Eu sei que você não aceita os 10 mandamentos. Como que eu sei? Porque eu estou olhando para a tua cara e eu vejo que não tem luz. Não existe esse negócio de eu entendo tudo, eu aceito tudo, mas eu não consigo. Isso é mentira. E sim, eu vejo o teu coração, porque eu vejo as tuas obras. Maior bobagem do mundo, esse negócio de que não conseguimos enxergar o coração. Enxergo sim, porque eu estou vendo que está saindo água podre dessa torneira. Então eu sei o que tem dentro do cano. Sabe o que tem dentro do cano? Água podre. Ah, eu sei que eu tenho que ir para a igreja, mas eu não consigo. Não. No fundo, você crê que a igreja não é necessária, por isso que você não vai. Porque se os teus olhos forem luz, todo o corpo será luz. É muito simples. Sabe por que você não consegue vencer a mentira? Para de dizer que você já sabe. No fundo, você pensa que a mentira vale a pena. No fundo, você crê que ser mentiroso é o que te vai fazer vencer na vida. No fundo, você crê que fornicar é o que vai fazer conquistar aquela pessoa. No fundo, você crê que são os idólatras e os invejosos que vencem. Porque os teus olhos são trevas. Ao mesmo tempo, pense no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Pense bem nos momentos que você venceu a tentação. Talvez tenha algo na sua vida, um pecado, que você não venceu completamente, mas eu quero dizer que você não precisa desanimar. Porque muitas vezes a vitória contra o pecado não é do dia para a noite. Às vezes você acha assim, não, estou completamente prostrado. Mas se você olhar bem, você não está completamente prostrado. Você já venceu muito. É inclusive uma visão errada que as pessoas têm da santificação, acham que a santificação é instantânea. Ela fala assim, ó, se eu não sou perfeito, então eu não venci nada. Não é assim. A santificação é progressiva. Então, olhe para onde você está. Estava há 5, 10 anos atrás, naquele assunto. Como é que você estava 6 meses atrás? De repente, você não venceu completamente, mas você já avançou muito. Por que você avançou? Porque você mudou a sua forma de enxergar. Por isso você avançou. Eu não cheguei no estágio final. O que eu faço? Continue a renovar o seu entendimento.
Continue a abrir os seus olhos. Eu estava vendo ontem sobre a visão do bebê. Que eu estou achando que a minha filha está me enxergando melhor, está me acompanhando mais, e eu estava vendo como é que é a visão do bebê. O bebê, ele nasce vendo tudo turvo, ele não enxerga direito. Então o bebê recém-nascido, ele é quase cego. Eu não sabia disso. Ele não enxerga as coisas direito. Só que não é da noite pro dia que ele vai enxergar tudo. Não vai chegar no dia tal, agora ele vê tudo. É aos poucos ele vai enxergando mais e mais. Aí quando ele chega, eu acho que com 1 ano de idade, ele vai olhar, você vai olhar para trás e falar, olha, o meu bebê está enxergando muito. Então não é assim. Ou seja, a visão dele vai melhorando aos poucos. A santificação é assim. Os teus olhos vão se iluminando aos poucos. Você vai enxergando melhor. Então, se você não tem a visão perfeita, não pense que tudo foi em vão. Você vai ver que você vai enxergar melhor e melhor, aí vai ficando menos turvo, até que você vai ter uma visão apurada. Essa é a maturidade cristã. Quando você chega no momento alto da maturidade, é quando você está enxergando as coisas muito bem e você tem um padrão mais alto de santidade. Mas é um processo. E aí eu quero dar um alerta sobre isso. Se é verdade que a candeia do corpo são os olhos, então toda heresia, todo desvio doutrinário e toda igreja que não explica a palavra de Deus com clareza está te atrapalhando nos teus objetivos. Então, seja qual pecado que eu for, seja qual pecado que for que eu tiver, eu preciso ser instruído na palavra de Deus para ser liberto, e eu preciso aceitar o que a palavra de Deus diz. Quanto mais eu aceito aquilo, mais eu vou ficando iluminado, mais eu vou crescendo na luz. Ou seja, quanto mais confuso for, quanto mais obscuro for, quanto mais sem precisão for, mais você está trabalhando. Por isso que eu não aceito ficar ouvindo qualquer coisa, nem ouvindo qualquer um. Porque eu não tenho como crer e aceitar em minha mente aquilo que não é a palavra de Deus. Se eu fizer isso, eu vou ficar confuso e não vou conseguir ser iluminado. A luz, como nós vimos no Salmo 19, vem do mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então eu quero que você me explique o mandamento de Deus com clareza, com precisão, com racionalidade, porque é isso que eu preciso para iluminar meus olhos. Se eu iluminar meus olhos, todo o corpo será luz. Por isso que nós precisamos zelar por um culto racional, bíblico, claro. Racional, bíblico e claro. E aí nós passamos para o verso 24. No verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, na primeira frase, o Senhor Jesus, ele repete um ensino que nós encontramos muitas vezes no Velho Testamento. Abram em Isaías 45. Isaías 45. Vamos ler o verso 5. Eu quero mostrar quantas vezes vai aparecer uma coisa aí nesse capítulo
Verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, não há outro. Está vendo que essa expressão aí, não há outro, é repetido várias vezes? Verso 18. Porque assim diz, pulem para o verso 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Verso 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Novamente, não há outro. Verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isso é repetido muitas vezes no livro de Isaías. Então, com base nesse texto aí e muitas outras passagens de outros livros da Bíblia, nós sabemos que existe um único Deus e um único Senhor. Não existe dois deuses, não existem três deuses, não existem quatro deuses, não existem dois senhores, não existem quatro senhores. Por isso que Maria não é Nossa Senhora. Por que Maria não é Nossa Senhora? Porque eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro. E por isso também que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, não são três senhores, não é um Deus maior, um Deus menor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor e não há outro. O único Deus em três pessoas. E é com base nisso que no verso 24 de Mateus 6, podem voltar lá, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há um único Senhor e não há outro. E aí ele vai aplicar isso à questão de Mamon. Ele diz no final do verso, não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é uma forma de se referir ao dinheiro. Então, Mamon é o Deus dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e tratar o dinheiro como se fosse Deus. Então, novamente aí, é a questão do dinheiro. Aliás, eu quero dizer que eu não entendo por que aqui em Campo Bom tantas pessoas têm estátuas de Buda. As pessoas ficam colocando imagens de Buda e eu já vi até lugares em que os donos se dizem evangélicos com imagem de Buda. Se dizem evangélicos. Não tem dois senhores, não tem Buda, não tem ninguém. É só um único Senhor. Eu não sei como poderia ser mais simples do que isso. E nem o dinheiro é Deus. Então não podeis servir a Deus, nem ao dinheiro. Uma maneira de entender isso é o seguinte. Isso quer dizer que nós não devemos nos importar com dinheiro. Pode falar assim, eu não preciso mais de dinheiro, eu vou morar debaixo da ponte, vou igual Elias, né? Vou para uma caverna e vou pedir para morrer. Não. Por que o dinheiro não pode ser nosso Deus? Porque o dinheiro deve ser o nosso servo. Então, veja que aqui no contexto, Jesus está dizendo que você precisa enxergar as coisas de uma nova maneira. Você precisa enxergar as coisas com uma nova perspectiva. E a perspectiva que você deve ter a respeito do dinheiro é que o dinheiro não é Deus, o dinheiro deve ser o teu servo. O que quer dizer que o dinheiro é o teu servo? Quer dizer que você adora unicamente a Deus e o dinheiro, ele é útil, o dinheiro, ele é bom à medida que ele serve para fazer as coisas dentro dos mandamentos de Deus. Então, se o dinheiro fosse Deus, você tem que fazer tudo pelo dinheiro. Se o dinheiro é Deus, você rouba, você mata, você mente, você engana para conseguir o dinheiro.
Quando o dinheiro não é Deus, mas ele é teu servo, você que manda nele. Aí você usa o dinheiro para a glória de Deus de forma lícita. Você não vai passar por tudo para ter dinheiro. Mas você vai conseguir dinheiro dentro dos mandamentos de Deus. Ou deixa eu colocar de outra forma. A perspectiva bíblica é que nós devemos nos esforçar para ganhar o máximo de dinheiro possível, desde que seja lícito, esteja dentro dos mandamentos de Deus. Qual o limite do salário que eu posso ter? Eu só posso ganhar até um salário mínimo. Eu só posso ganhar até 2 salários mínimos. O limite é o que você consegue sem quebrar os mandamentos de Deus. Sem ser mentiroso, sem ser ladrão, sendo honesto. Servindo bem aos seus clientes, sem tentar enrolá-lo, cliente, sem falcatrua. O que você conseguir ganhar, glória seja dada a Deus. E neste contexto aqui de Deus e Mamon, eu quero continuar um assunto que eu comecei na semana passada, e eu vou ampliar aquilo que eu ensinei na semana passada. Eu falei para vocês aqui na semana passada, no último sermão, sobre as circunstâncias dos cristãos do primeiro século. Que foi quando eles passaram pela grande tribulação e tiveram que enfrentar uma perseguição mundial por parte dos judeus do Império Romano. No Apocalipse, em Apocalipse 11, os judeus são chamados de Egito de Sodoma. Neste contexto, no auge da perseguição, os cristãos foram duramente privados de sua liberdade econômica, fazendo com que fosse muito difícil que eles conseguissem se desenvolver e prosperar economicamente. Durante a grande tribulação, que aconteceu na década de 60 do primeiro século, no tempo dos apóstolos, os cristãos que não adorassem os imperadores romanos eram duramente reprimidos em seu direito de comprar e vender. Que é o sentido de Apocalipse 13. Por isso, os cristãos daquele tempo foram, de forma geral, muito empobrecidos. E eu falei que esse exemplo dos primeiros cristãos nos ensina o quanto que nós devemos colocar Deus acima de tudo. A gente cantou aqui no Salmo, melhor, vou até ler aqui, é o Salmo, mais vale o pouco que o justo tem do que a riqueza de muitos ímpios. Então, se for para virar ímpio, é melhor ser pobre. É melhor não ganhar tanto que ganhar na falcatrua. Mas eu quero mostrar para vocês, eu quero ampliar essa questão, mostrando que as profecias bíblicas, elas mostram que essa nem sempre seria a condição da igreja. E aí eu vou resumir algo para vocês aqui e eu vou explicar. Abram em Isaías 61. Isso aqui vai nos ajudar a entender muito a questão de Mamon. Isaías 61. Deixa aberto que eu vou explicar algo e depois a gente lê. É o seguinte, se vocês voltarem lá no Velho Testamento, vocês lembram que Israel era escravo no Egito, e aí Deus castigou o Egito e fez com que Israel fosse livre. Nisso que Israel foi feito livre, eles tiveram que passar pelo deserto. Vocês lembram quanto tempo Israel ficou no deserto? 40 anos. No deserto, eles tiveram que passar por muitas dificuldades, muitas privações, era muito sofrido. Só que aquele período no deserto não era para sempre. Aquele período no deserto era temporário, porque quando eles chegassem na Terra Prometida, tudo iria mudar. Deuteronômio 8 diz que quando eles chegassem na Terra Prometida, eles seriam livres, eles seriam próximos, não teria tanta tribulação como no deserto.
Agora deixa eu explicar algo para vocês sobre o Novo Testamento que muitos não se dão conta. O Novo Testamento ensina, por exemplo, em 1 Coríntios 10, em Apocalipse 12 e outras passagens, que a igreja do Novo Testamento teve que passar por um deserto de 40 anos também. Então, se você fizerem os cálculos, desde o batismo de Cristo até a destruição de Jerusalém no primeiro século, foram 40 anos. E esses 40 anos foi o deserto da igreja primitiva. Nós vamos ler sobre isso agora em Isaías 61. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os tristes. Para aí. Então você vê que tem alguém aí falando: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem é esse mim? Para você fazer. Quem é esse mim que está falando o Espírito do Senhor está? A gente aqui não interpreta a Bíblia com base no achismo. A gente interpreta com base na própria Bíblia. Então vamos abrir no Evangelho de Lucas. Deixa o dedinho aí em Isaías 61 e vamos para Lucas 3. Lucas 3. Lucas 3, verso 21. Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orava ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então o Espírito Santo veio sobre Jesus no momento do seu batismo. Agora pulem para o capítulo 4, Lucas 4. Lucas 4,16. E chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou numa cidade de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Qual livro Jesus vai ler? Isaías. Qual passagem ele vai ler? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vocês perceberam que é o mesmo texto que a gente leu? Isaías 61. Agora Jesus vai explicar. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje está se cumprindo isso. Ou seja, eu sou aquele, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus em seu batismo, se cumpriu Isaías 61. E Jesus é aquele que veio para evangelizar os pobres, para proclamar liberdade aos cativos, para restaurar a vista aos cegos. Ele é aquele que Isaías falou que viria cheio do Espírito Santo para fazer todas essas coisas. Então, só com base nisso, nós vemos que, independente da aflição que nós estejamos passando, independente da escravidão, da prisão, Jesus veio para libertar. Jesus veio para dar vista aos cegos, para realizar milagres. É isso que ele veio fazer. Mas vamos continuar, que vocês vão ver mais coisas. Vamos voltar então para Isaías 61. Vamos voltar.
Então vamos ler novamente, ó, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem é mim, de acordo com Lucas 3, é Jesus. Não está claro isso? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu, ou seja, no seu batismo, o Senhor me ungiu para pregar. Aí ele fala um monte de coisa. Antes de eu continuar, você crê e aceita em seu coração que este é Jesus? Você precisa crer. Se você crê, essas bênçãos são para você. Agora preste atenção no verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar os tristes. Verso 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião. Que se lhes dê glória em vez de cinza. Óleo de alegria em vez de tristeza. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. A fim de que chamem árvore de justiça. Plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Verso 4. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, e destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão de ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Verso 9. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então vamos entender. Veja que nos versos 1 e 2, ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai vir para fazer todas essas coisas. No verso 2, você vê que ele fala sobre o dia da vingança do nosso Deus. E nesse dia da vingança é quando Jesus consolaria todos os tristes. Então você vê que aqui tem um grupo de pessoas que seguem Jesus e que estão tristes, e que estão abatidos, e que estão contritos, e Jesus vem para consolá-los. E depois dessa consolação deles, eles deixam de estar tristes, eles deixam de estar pobres, e eles passam a ser felizes e prósperos. Inclusive, no versos 4, ele fala de cidades sendo reconstruídas. No versos 5 e 6, no 5, eles falam que essas pessoas seriam donas de rebanhos. Ou seja, prosperidade material. No verso 6, ele fala de riqueza. Riqueza dos gentios. Bom, nós já vimos que o verso 1 e 2 é a vinda de Cristo ao mundo. E vocês viram na semana passada que quando Cristo veio ao mundo, os seguidores de Cristo foram duramente perseguidos, foram duramente humilhados, foram duramente empobrecidos. O que ele está dizendo aqui? Que haveria um dia da vingança. Dia da vingança contra quem? Contra os perseguidores da igreja. Contra aqueles que perseguiam os discípulos de Jesus. Contra aqueles que perseguiam os apóstolos. E depois desta vingança, depois desse julgamento de Deus, a igreja não estaria mais naquela mesma condição. Quando foi esse dia da vingança? Foi 40 anos depois de Jesus ser ungido, que os perseguidores da igreja foram destruídos. E a partir disso, a igreja passou a ter liberdade. A partir disso, a igreja passou a crescer com mais liberdade.
e assim os cristãos puderam ter liberdade econômica, prosperar. Inclusive, nós somos abençoados por isso, porque nós estamos aqui, como diz o verso 9, nós somos a posteridade, a descendência entre os gentios. Então, o que eu quero mostrar aqui é que esse texto, ele mostra que aquela tribulação inicial da igreja não seria sempre assim. Porque o Senhor consolaria os tristes, como ele diz nos versos 3, 4 e 5. Ou seja, ele se vingaria dos inimigos da sua igreja e daria aos cristãos condições melhores de morrer, de viver sobre a terra. E aplicando da mesma forma que eu fiz na semana passada, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que, independentemente da situação angustiosa que a gente vive, assim como na igreja primitiva, essa situação angustiosa não é permanente. Aqui nós aprendemos que existe uma maneira de enxergar, de olhar para as tribulações e angústias, que é não olhar como permanente, mas entender que, como Cristo veio ao mundo, ele não permite que os seus filhos sejam atribulados para sempre. Mas ele intervém para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para abrir a prisão aos presos, para nos tornar livres, felizes e prósperos. Por isso Jesus disse em Lucas capítulo 16, bem-aventurados que agora choram, porque hão de ser consolados. Bem-aventurados vós. Abre em Lucas 6. Lucas 6. Exatamente o que Isaías 61 ensina que aconteceria com a igreja primitiva. Lucas 6, 20. E levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque vocês vão passar fome direto e reto até o fim do mundo. É isso? Bem-aventurado vós que agora, no deserto, tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque a vida cristã fica chorando direto e reto até o fim do mundo, pedindo para morrer. Eu quero morrer. Sai dessa ideia de Elias. Sai da caverna. Bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque haveis de rir. Então Deus nos quer fartos, Deus nos quer rindo. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. A rejeição não é para sempre. A rejeição é temporária. Verso 24. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então isso aqui é a mesma coisa lá no Êxodo. Lá no Egito, quem é que estava rindo, quem é que era o rico? Era o faraó. Quem é que estava feliz? Faraó feliz e o povo de Israel chorando, gemendo. Mas em pouco tempo, o que aconteceu? Veio o dia da vingança do Senhor contra Faraó e ele que era rico padeceu fome. Perdeu seus filhos. Sofreu as pragas. Assim é a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela foi sofrida dessa forma temporariamente. Mas Cristo se vingou do novo Egito, que era Israel.
E isso nos ensina a ter a perspectiva correta sobre o dinheiro. Nós queremos ser livres, usando a linguagem de Isaías 61, nós queremos ser livres, nós queremos rir, nós queremos ser fartos. Mas para ter essas coisas, nós não vamos negociar nossos valores. Se for o momento da tribulação, é o momento da tribulação. E no momento da tribulação, a gente sabe que ela não é permanente. Porque vem o dia do Senhor, em que Ele transforma as nossas lágrimas em riso, a nossa fome em fartura. A nossa perseguição chega ao fim. Não é para sempre. Não é em todo momento. A vida cristã não é só isso. Tem gente que acha que a vida cristã é só chorar, passar necessidade. Não, essa é a visão errada também. Tanto é a visão errada que tem que ser só choro, quanto é a visão errada que tem que ser só riso. O cristão, quando ele chora, ele sabe que está vindo o dia da consolação, em que Deus nos dará vestes de alegria. Então veja como que a visão correta sobre o dinheiro, voltando agora para a questão de mamon, veja que a visão correta não é que você não deva ser farto. Não é que você não deva... Você viu lá na profecia de Isaías 61? Ele fala que aqueles primeiros cristãos que sobreviveriam a essa perseguição teriam terras e gado. É o que está escrito lá. Isso aconteceu nos primeiros séculos. Você lê os pais da igreja, você vai ver o que aconteceu, como que as coisas mudaram depois dessa grande perseguição. Mas o ponto é, nós queremos ter tudo isso, desde que seja subordinado a Deus. Nós queremos ter fartura. Nós queremos dias alegres, dias bons. Mas nós não vamos negociar nada, porque Deus é Deus e Jesus Cristo é o Senhor. Nós não abrimos mão de Deus por causa de nada. Nem de prosperidade, nem de comida, nem de fartura, nada. Se tiver que ser perseguido, seja, porque Deus é em primeiro lugar. E quando chegar a hora certa, Ele reverte tudo. Como Ele fez com aquela igreja primitiva. Então, para finalizar, deixa eu ensinar algo para vocês aqui. É a última coisa que eu quero falar, que vai transformar a sua leitura do Novo Testamento. Isso aqui, você vai entender muita coisa melhor. Você sabe que se você fosse um judeu no Velho Testamento, vamos dizer que você vivia lá 500 anos depois de Moisés. Você sempre tinha que lembrar daquele período que Israel passou no deserto. Tinha até uma festa para isso, que era a festa da Páscoa. Você sempre tinha que lembrar da escravidão no Egito e do deserto, e que Josué entrou na Terra Prometida. Ah, mas eu não vivo naquela época. Ele fala assim, eu não vivo naquela época, o que isso tem a ver comigo? Pensamento idiota. Porque aquele foi o momento que Deus instituiu o pacto. Por algum motivo, os cristãos hoje não querem entender nem lembrar da época de Jesus e dos apóstolos. Entenda que assim como os judeus tinham que entender e sempre lembrar do tempo de Moisés, do deserto de Josué, etc., vocês têm que entender e sempre lembrar dos 40 anos no deserto da igreja primitiva. Entender como é que era nos tempos dos apóstolos. Entender o que Cristo fez na Terra. O período de Cristo e dos apóstolos na Terra é o período mais importante da história. E você só vai entender a sua vida hoje, o que Cristo faz hoje, quando você entender o que Cristo fez 2000 anos atrás. Se você não quer entender o que aconteceu 2000 anos atrás, dizendo, eu estou em 2023, você vai te continuar cego. O que Cristo fez há 2000 anos atrás e o que a igreja primitiva sofreu é onde você vai entender o Evangelho. E é onde você vai entender Jesus. Jesus não está na Terra agora. Ele estava na Terra 2000 anos atrás. Eu não quero o Evangelho novo. Eu não quero histórias novas. Eu quero o Evangelho de Jesus, que morreu, ressuscitou e se vingou
de seus inimigos no primeiro século. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque assim como nós não precisamos reviver o deserto no tempo de Moisés, nós não precisamos reviver uma tribulação tão grande quanto essa em nossas vidas hoje. Obrigado, Senhor, por aqueles que viveram, por aqueles que passaram por esse deserto, por aqueles que passaram por tamanha perseguição, seguindo os passos do próprio Cristo que foi perseguido. Porque em tudo isso, Ele nos ensinou como devemos viver, o que devemos esperar agora. Senhor nosso Deus, seja qual for a prisão, o cativeiro que alguém aqui se encontra, se estiver preso a pecados, a desvios, esteja, Senhor Jesus, libertando, que essas histórias de Jesus na terra e dos apóstolos e dos primeiros cristãos venham nos inspirar para entender tudo que Jesus pode fazer por nós. Essas coisas não foram escritas em vão, mas foram escritas para ensino nosso, para que no nome de Jesus tivéssemos esperança. Nos dê, Senhor, a certeza que o choro não é para sempre, mas que bem-aventurados são aqueles que em Cristo choram, porque em Cristo serão consolados. Se nós tivermos que ter escassez de comida, que seja em Cristo, porque em Cristo seremos fartos. Se nós que tivermos que passar por qualquer privação, que não venhamos colocar mamão em primeiro lugar, mas que estejamos prontos para dizer: não, eu continuarei sendo fiel a Jesus, para que com Ele e somente nele venhamos ser exaltados. Por Cristo Jesus eu oro. Amém.